Oi, gente, bom dia aqui, né? Pra mim é bom dia. Eu passei alguns dias sem gravar, né? Meu celular acabou enchendo. Passei bastante, né, por muitas fases aqui na questão da maternidade com meu filho. Então, nós estamos agora na parte dos dentes, né? Ainda não saiu nenhum dentinho dele. Mas por conta do que ele vem sentindo sintomas na semana passada, foram bem corridos. As noites foram um pouco mais difíceis, mas tá passando, né? Pelo menos esses dias é tudo uma questão de fase. Eu já comecei o dia cedo, já fui pra academia. No caso, eu não consegui fazer a musculação hoje porque eu não fui tão cedo como eu gostaria, mas eu consegui fazer uma aula de bike e talvez eu não consiga ir mais na academia fazer a musculação porque a minha mãe trabalha hoje o dia todo, né? Então, se ela não trabalhasse, talvez eu conseguisse ir à tarde. Enquanto ela olhava o Pedro, eu ia lá e fazia a minha aula de musculação completa à tarde. Mas eu não sei se isso vai dar certo. Mas pelo menos eu fiz a bike pela manhã. Tô aqui olhando ele, que tá dormindo. E é isso. Eu acredito que é muita questão de fase, né? A gente vai amadurecendo realmente com a maternidade. E esses dias que eu fiquei sem gravar, realmente foram dias é, bem puxados também, bem desafiadores, que ainda estamos, né, se descobrindo, se entendendo, mas que é isso mesmo. E o importante é a gente aproveitar, né, diante das circunstâncias, né? Não que seja fácil, porque às vezes a gente está tão cansado, tão sobrecarregado, que a gente não pensa em aproveitar aquele momento, porque às vezes a dor, o cansaço é muito mais forte. Mas eu tenho tentado pensar que realmente passa e quando eu menos perceber, vamos dizer assim, é, eu tenho vivido aí bastante coisa e o importante realmente é a gente ir no nosso tempo e nos acolhendo e entendendo que realmente a vida é assim, né? A maternidade está trazendo uma beleza para mim na vida, a beleza de ser feliz pelas pequenas coisas, né? Quando eu consigo, por exemplo, ir na academia, consigo fazer um treino, quando eu consigo organizar a minha casa, quando eu consigo é, cuidar um pouco de mim. Eu percebo que por muitos anos da minha vida eu tive muita dificuldade de me priorizar verdadeiramente, sabe? E mesmo hoje com o filho, que é com a rotina muito puxada, com a rotina muito cansativa, eu tenho me priorizado de alguma forma. Na questão do autocuidado, que eu ainda, né, preciso melhorar, eu percebo que tem coisas que eu acabo vencendo pela preguiça, não é nem pelo cansaço em si, mas quando eu venço, eu percebo o quanto isso tem sido gratificante, enquanto eu tenho dado valor, uma coisa que antes eu tinha tanto tempo, mas não conseguia. Antes eu tinha tanto acesso a nutricionista, à academia, eu podia passar 2 horas na academia direto, malhando, fazendo tudo, mas eu não emagrecia, porque eu não seguia, eu não conseguia fazer o que era para ser feito. E hoje, mesmo com muito desafio, mesmo às vezes eu me sabotando, mesmo às vezes eu não conseguindo fazer a dieta como perfeita, eu consigo às vezes fazer 80%, eu consigo fazer 90%, eu consigo ir para academia e aproveitar aquilo ali, né? E antes era uma coisa que eu não fazia, então a maternidade trouxe maturidade para mim, trouxe reconhecimento sobre o que eu quero para minha vida, sobre o quanto é valoroso a gente aproveitar aquilo que a gente tem, né? Às vezes a gente não aproveita a casa que a gente tem, a gente não aproveita o tempo que a gente tem, a gente não aproveita é, a nossa vida em si, sabe? A gente vai sobrevivendo. Hoje eu vejo o quanto meu tempo é muito mais produtivo, o quanto eu consigo realizar muito mais coisa, o quanto eu não perco mais o meu tempo é, com coisas tão superficiais, sabe? É, coisas que vão passar, coisas que vão ficar, né? Hoje é muito mais importante o que nós vivemos, aquilo que a gente conquista, por mais simples que seja, né? Eu não me preocupo hoje tanto se o meu celular, por exemplo, está ficando desatualizado ou se a bateria já não está tão 100% assim. Eu não me preocupo tanto com isso, né? Às vezes eu dou uma olhada, às vezes, preciso. Mas não é como antes, sabe? Porque é a minha prioridade. É,
o celular que eu tô agora, por exemplo, eu achei ele grande e eu acho que se fosse antes, eu teria, eu vou trocar meu celular porque eu não gostei do tamanho dele. Mas eu iria trocar talvez um por um mais caro, né? Eu tô sendo bem sincera. E eu percebo assim, não, eu vou aproveitar esse que eu tenho, né? Quando esse daqui, não sei, tiver funcionando, eu vou precisar, né? Porque quando eu comprei o meu primeiro celular e depois eu troquei, é, no caso, eu troquei porque ele já não estava suportando o tanto de coisa que eu tinha no meu celular e eu precisava de um celular com giga maior. Mas agora não, né? Por mais que o meu celular ficou cheio, eu precisei ir organizando minhas fotos, ainda estou nesse processo, ele ainda está funcionando super bem. Então não seria um motivo de eu trocar, né? Só pelo tamanho. E eu vou aprendendo a valorizar o meu trabalho, o meu dinheiro, a minha vida e a minha casa. E a minha família. Então, acredito que a maternidade trouxe para mim uma maturidade que Deus, né, utilizou da maternidade para mim abrir os meus olhos e aproveitar aquilo que eu precisava aproveitar verdadeiramente, né? Existe uma frase, né, um versículo bíblico que a gente vê hoje muito nas redes sociais, que a mulher será salva pela maternidade. E de fato, né, a gente é salva pela maternidade porque a gente se doa por completo. A gente não dorme, a gente não come direito assim na hora que a gente quer. Às vezes a gente tem que se colocar no lugar de não prioridade, mas ao mesmo tempo, mesmo quando você não está se priorizando, a sua necessidade naquele momento, você sente paz, você sente alívio, porque você sabe que você está priorizando algo que é importante, algo que vai crescer, né? Algo que vai evoluir e você faz parte daquilo. É diferente quando a gente não se prioriza por coisas supérfluas, por coisas que não vão trazer nenhum benefício a longo prazo, nem a curto prazo. Sabe quando você não se prioriza porque você acha que alguém vai lhe julgar porque você está indo para academia? Sabe quando você não se prioriza porque você está tão acostumado a só dizer sim para as pessoas e não a se posicionar, a não dizer, não, eu não concordo com isso. Sabe quando você deixa de se priorizar a sua mente, o seu corpo, a sua vida por causa de alguém, por causa de uma rede social que você precisa mostrar que é perfeita, mas você não é? Que o mundo não é daquele jeito. Mas quando você deixa de se priorizar para algo, para o seu filho, que ele vai crescer, que ele vai evoluir e que você vai ver com seus olhos que valeu a pena você se doar para o crescimento daquela criança, é muito gratificante. É não se priorizar por um momento que vale a pena. Espero que vocês tenham entendido aí o meu raciocínio. E é isso, eu vou ver aqui o que eu consigo fazer agora, quando ele tá dormindo. Talvez eu almoço na minha sogra, não sei. Se eu for almoçar lá, fica um pouco mais tranquilo, que eu não preciso me preocupar com o almoço agora. E aí eu foco só em organizar a casa. E eu vou tentando mostrar pra vocês um pouquinho. Tá, gente? Beijinho e até já já. Oi, gente. Olha quem acordou. Que dormiu 20 minutinhos, sei lá, 30 minutinhos. E já acordou. Eu vou começar a organizar ali as coisas, sabe, gente? E eu não sei o que eu vou conseguir. Não sei o que, que eu vou conseguir fazer, né? Eu vou botar ele aqui no cercadinho dele. Tem hora que ele fica um tempinho, tem hora que ele não fica. Mas eu vou começar ali a organizar as coisas e ver o que, que eu consigo fazer. Né, amor? Esse é o menino da minha mãe. Segundo dia. Gente, a ideia era eu estar organizando a casa, que tá toda bagunçada. Mas olha a realidade. Se eu sair de perto, né, Pedro? Já é motivo de estar chorando muito. Chorando mesmo, sabe? Não é só reclamando. Que ele reclamava muito, assim, quando algo tá. Ele não reclamava muito, mas quando algo estava incomodando ele ficava reclamando, ele não ficava chorando. Porém, agora, com a angústia da separação, ele chora mesmo, viu, gente? O bichinho, né, mamãe? Ele chora mesmo. E quer tá assim, tem não sei quantos brinquedos, mas é do meu lado.
Não larga a mãozinha dele, não. Fica aqui coladinho. E aí, eu fiquei aqui dentro do cercadinho. Coloquei o fígado pra fora, pra mim... deixa eu filmar assim, né? Eu acho que fica mais fácil pra vocês assistirem. Enfim, eu coloquei um fígado pra fora pra descongelar. Coloquei agora, já acho que vai 10 horas. Já dei uma banana pra ele. E aí agora eu vou ficar aqui um pouquinho com ele, né? E enquanto o fígado descongela ali fora. Quando for, acho que umas 10h30, eu vejo lá. Qualquer coisa, se ainda estiver muito congelado, eu vou colocar um pouquinho no micro-ondas pra descongelar. E é isso, gente. Queria... Eu já tô um pouco, né, sem disposição por conta... que a noite ainda não é aquela noite de sono que a gente tira e a gente descansa, né? Assim, por exemplo, eu já sou, por natureza, sempre fui assim. À noite, tem um pouco mais de energia do que pela manhã. E aí, é isso que tá acontecendo, né? À noite eu ainda consigo fazer alguma coisa. E aí acabo me deitando um pouco mais tarde. Mas isso é uma coisa que eu preciso mudar e melhorar. E aí ontem, quando eu me deitei, eu acho que já eram umas 10h30. Eu organizei a cozinha, lavei a louça, era 10h30 quando eu me deitei. Ontem, também eu me deitei nesse horário porque eu fui pra igreja, né? Eu não filmei nada pra vocês, gente. Eu não lembrei, pra falar a verdade. Como eu tô voltando, ainda é novo pra mim, né? E deixa eu fazer aqui um resumo pra vocês. Então, eu vou fazer o almoço ainda, né? Tenho que fazer arroz, tenho que fazer o fígado. Eu acho que só vai sair isso, arroz e fígado. E o dele eu já deixo congelado. E aí é mais tranquilo porque... Oi, que foi, mamãe? É mais tranquilo, porque eu descongelo na cuscuzeira, né? Boto nas forminhas. E aí, boto pra descongelar na cuscuzeira e dou pra ele. É mais prático, mais rápido. E eu não posso deixar de lavar roupa hoje, botar na máquina tudo direitinho. Ontem faltou energia aqui, não consegui lavar. Então, hoje eu tenho que lavar. Porque amanhã eu já tenho que começar a organizar umas malas. As malas, porque a gente vai viajar na sexta-feira. Então, eu tenho exame pra fazer amanhã. Tenho que organizar essas malas, ajeitar a roupa, enfim, é 1001 coisa pra fazer. Que pena que eu não consigo, gente, postar, né, gravar tudo pra vocês, porque realmente não para, né? Agora à tarde, eu fui pra academia fazer bike de manhã, mas não fiz musculação. Então, se eu conseguir, eu vou à tarde pra minha mãe ficar olhando ele, né? Se a minha mãe sair do trabalho no horário que normalmente ela sai, que às vezes acontece dela ficar um pouquinho, né, precisar ficar mais tempo no trabalho. Se der certo, aí eu vou pra academia ou vou organizar a casa. Não sei ainda qual dos dois eu vou decidir. Ou se vai dar certo eu fazer os dois, né? Assim, tiro um tempinho aqui, 1 hora pra organizar a casa e 1 hora pra academia e dá 2 horas. Vou ver aí como é que vai ser. E é isso, gente. Vou tentando aqui fazer o que dá. Né, Pedro? Oi, gente. O vídeo tá assim, indo todo cheio de pedacinhos, né? Depois que eu falei com vocês, eu não consegui começar minhas coisas agora mais ou menos, né? Agora mais ou menos é ótimo. E aí, eu tô fazendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tô esquentando aqui água pra fazer um arroz. Pedro, porque como dá a questão... Ele tá aqui. Não vou mostrar muito ele, porque ele tá sem a roupinha, né? E aí, eu não sei como é que fica a questão aqui com a criança. E agora, gente, eu vou esquentar a comida dele pra me dar uma almoço dele. Caso ele comece a chorar, pegar, eu vou botar ele no chão. Eu varri a cozinha e passei o pano. Não foi a mãe? E passei o pano. Aí agora eu vou começar aqui em relação ao almoço. Já tá tarde, é 11 horas. Eu fiquei cansada, eu fiquei com sono. Tentei colocar ele pra dormir, porque aparentemente ele tava com sono, mas ele não dormiu. Aí eu já tava com sono também. E aí agora eu dei uma despertada aqui pra mim conseguir fazer as minhas coisas, certo? Então vou mostrar pra vocês como é que eu... Vou mostrar pra vocês, gente, como é que eu esquento a comida de peito, certo? Eu tenho essa cuscuzeira aqui, que ela é bem grande. Você pode usar o micro-ondas, mas eu tô evitando usar o micro-ondas. Então, ó, ela é toda manchada aqui, gente, mas é só a parte da água. Como não é aquele material muito bom, eles se mancham muito rápido. Mas eu vou colocar água aqui. Vou pra você. Já lavei as mãos direitinho, certo, gente? Aí, coloquei água. Aí, coloco aqui no fogo. Deixa eu ver se eu consigo achar assim. Pronto. Será que dá pra vocês verem? Já vou, mãe, já vou. Aqui, gente, eu tenho essas 3 forminhas aqui, ó, de alumínio. Que
pode ser também de silicone. Como eu tinha essa aqui em casa, tô usando essa. Eu coloco aqui, ó. Fica, dá certinho. Aí hoje eu vou colocar um quadradinho que eu uso a forminha de gelo de carne moída. Aí eu pego também uma de arroz. E aqui, ó, tá o feijão. Gente, bem real, viu? Oi, Pedro, Gabriel! Aí aqui, gente, eu tenho um quadradinho do caldo e um do feijão, que eu coloco em outra forminha. E aí, então, coisa de 10 minutinhos já tá descongelado. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Faz em torno de uns 5 minutinhos. E aqui já tá descongelando o feijão já, ó. Tá todo descongelado. E o outro já tá descongelando. No dia seguinte... Oi, gente, bom dia, aqui já é outro dia, né, amor? Deixa eu falar pra vocês, tomara que não deixa pra ouvir a música que tá tocando. Eu tava limpando a casa ontem, como eu mostrei pra vocês, mas, infelizmente, o meu tripé caiu e quebrou. E aí eu não consegui dar continuidade limpando a cozinha. E eu limpar lá fora também, mas acabou que não deu tempo limpar lá fora. O que é que eu vou fazer agora? Vou ver se eu apoio meu celular pra vocês verem um pouquinho. Eu já engomei todas as roupas do Pedro, né? Ontem à noite ainda. E agora eu vou engomar algumas, não sei se eu vou engomar todas, mas algumas eu vou engomar. Que é porque a gente vai viajar amanhã. Então hoje eu já tenho que deixar as malas prontas. E aí ver a questão de alimentação do Pedro, como é que eu vou levar, certo? E aí eu vou tentando mostrar pra vocês aí o que eu consegui. E aí o Pedro já dormiu, já tirou um soneca, já tá aqui brincando. E eu vou dar aqui continuidade no que eu tenho que fazer. E é isso, gente. Tchau. Oi, gente. Está um pouco ruim. Já tô aqui dentro do carro. A gente ainda tá em casa, aliás, né? Pedro ficou ali. Eu moro pertinho da minha mãe. Deixa eu filmar assim. E Pedro ficou ali na minha mãe um pouquinho só enquanto a gente colocava as coisas no carro. Então aqui, ó, tá a cadeirinha dele, tem uns brinquedos aqui.
tem garrafa d'água e fralda, e pano, fralda descartável.